dia e sejam bem-vindos à Sexta-feira Ímpar número 89. Hoje aqui num ambiente um bocadinho diferente, pois é, não estou no meu estúdio, já repararam, até tenho mesmo audiência. Fábio, vais aparecer na Sexta-feira Ímpar toda, também, portanto bem aí atrás. Bom, dar aí algum contexto. Hoje estou a gravar esta aula, portanto isto é uma aula gravada, não é uma aula ao vivo, porque hoje, dia 3 de maio, eu tenho uma formação presencial de meta. Imaginem só, nós ainda estamos aqui a receber os alunos na sala e tal, e foi o dia em que deu para gravar, ou foi a hora em que eu realmente consegui gravar este conteúdo, pouco antes da minha formação aqui de Meta Ads começar, portanto vai ser uma aula aqui mais ou menos cerca de meia horinha, que eu preparei aqui para vocês, e vamos a isso, tá? Portanto, o cenário vai ser um bocadinho diferente, eventualmente até mesmo o próprio micro pode estar aqui um bocadinho diferente, caso haja mais algum ruído e tal, mas eu acho que a mensagem passa e isso aí é que vai ser o fundamental. Eu tinha aqui uma outra aula preparada para vocês, mas entretanto ela deixou muito fazer sentido de publicar, então eu decidi gravar aqui uma aula nova, e essa aula vai ser sobre uma das temáticas que eu acredito que é bastante importante para toda a gente que trabalha com, não só como freelancer, mas que, enfim, trabalha com clientes de marketing digital, que é como fazer um onboarding perfeito de clientes. Isto aplica-se não só para quem é freelancer, mas para quem trabalha numa agência, para quem trabalha com um produto. Enfim, acho que aqui as nuances que eu vou passar acabam por se aplicar um pouco a todas as pessoas, tá? Como fazer um onboarding de clientes, vou tocar aqui alguns dos pilares. Esta é uma sessão que eu dou nas minhas turmas de ProLancer, portanto é uma das sessões que nós, um dos temas que nós falamos dentro do ProLancer, não é? Saber fazer um onboarding perfeito de clientes, e é sobre isso que eu vou falar. Vou falar aqui sobre os principais pilares que eu acredito que vocês devem ter em consideração na hora de pôr clientes para dentro de portas. Sejam vocês freelancers, sejam vocês agência, trabalhem vocês enfim, por conta de outra e trabalham com projetos diferentes. Acho que as premissas que aqui vou partilhar, elas aplicam-se um pouco a tudo, tá bom? Então, vamos a isso, vamos aqui para o conteúdo. Acho que esta linha vai ser coisa de meia hora, mas vamos embora, tá? Não há aqui muito. Os meus slides vai mesmo do ProLancer, tá bom? Portanto, aqui não há cenários que é sexta-feira ímpar e tudo mais. É especial, edição especial hoje aqui. E é isso, então eu era para gravar esta aula ontem, mas a vida trocou-me um bocado as voltas. Infelizmente tive um funeral, situações, e olhem, enfim. Mas é sexta-feira ímpar, esta é a número 89. Eu falhei zero até hoje, e não era por hoje eu ter formação de meta, que eu ia falhar aqui com o meu compromisso. A gente sempre arranja um espaço, quem muito quer sempre faz, não é? Sempre arranja um momento para fazer as coisas. Então vamos embora, vamos falar sobre o onboarding perfeito dos clientes. Mas, vamos lá. O onboarding perfeito, no meu ponto de vista, ele tem 4 grandes objetivos, e por isso é que nós devemos equacionar fazer um bom onboarding. São eles então o quê? O primeiro é entender sobre o cliente, o segundo é gerar segurança, o terceiro é alinhar expectativas, e o quarto é fazer um melhor planeamento. Eu acredito também uma coisa, que é o onboarding, e ele começa desde o momento em que nós falamos pela primeira vez com os clientes, tá? Porque desde a primeira vez que nós falamos com clientes, no caso ainda potenciais clientes, ainda não clientes, não é? Começa a ser feito aí o onboarding, que é logo no alinhamento das expectativas, e até mesmo entender aquilo que é a realidade do cliente, aquilo que é o ecossistema do cliente em si, tá? Então, o onboarding perfeito, ele começa mesmo antes do cliente fechar connosco, tá bom? Então, se vocês quiserem chamar isto aqui em 2 fases diferentes, um pré-onboarding e o onboarding, eu acabo por misturar aqui tudo, mas enfim, eu acho que não é, sabe, não há aqui uma mudança drástica de comportamento a partir do momento em que o cliente assina o contrato. Isso é apenas uma mera formalidade, é apenas aí um kick-off ao projeto em si. Eu acredito que o onboarding perfeito ele começa mesmo antes, no alinhamento de expectativas. Então vamos lá, entender mais sobre o cliente, saber como gerar mais segurança para o cliente, saber alinhar as expectativas e fazermos um melhor planeamento. Bom, então, primeira parte, dados estes objetivos aqui, não é? Entender mais sobre o cliente e saber gerar segurança. A primeira parte deste onboarding perfeito são as perguntas de imersão, saber fazer as perguntas certas aos clientes. E nestas perguntas de imersão, eu parto-as aqui em algumas partes. A primeira parte é sobre business. Se eu vou trabalhar com alguém, eu tenho que entender de fio a pavio aquilo que é o negócio da pessoa com quem eu vou trabalhar, tá? Como é que vocês servem os vossos clientes? Que valores é que vocês aportam aos vossos clientes? Qual é que é o vosso principal objetivo, do negócio em si, não é? Qual é que é a proposta de valor? Qual é que é o vosso principal produto? Qual é que vende mais? Enfim, porque é que o vosso produto funciona bem? Qual é que são os diferenciais do produto? Quem é o vosso cliente típico, a vossa persona? Quem é que vos compra? Como funciona a vossa jornada de vendas? As pessoas que normalmente compram mais, começam por onde e acabam em quê?
por aí vai, né? E que objeções são comuns à compra? Como é que vocês quebram essas mesmas objeções e até mesmo quem são os concorrentes? Se eu vou trabalhar com um negócio, eu tenho que entender de fio a pavio qual é que é o business deal, não é? E este tipo de perguntas aqui sobre, enfim, esta imersão sobre o negócio do meu cliente / potencial cliente, eu tenho que começar a ter logo desde o primeiro momento, tá? Logo desde o primeiro momento eu tenho que entender sobre o business com o qual eu vou trabalhar. Então, grande parte destas perguntas, elas são respondidas ainda durante uma entrevista de pré-seleção do cliente em si, não é? Porque, imaginem, como é que eu vou fechar com um cliente e, sabem, criar até mesmo um roteiro de trabalho com um determinado projeto se eu não entender ainda sobre o negócio dessa pessoa, não é? Se eu ainda não tenho clareza e não sei como é que eu vou poder aportar valor a um determinado negócio, como é que eu posso quer precificar o meu trabalho, como é que eu posso quer criar aquilo que vai ser um roteiro de trabalho para com esse cliente. Tá? Então, eu acredito mesmo que estas perguntas aqui de imersão, elas devem surgir numa fase anterior à assinatura do contrato e ao arranque da própria jornada em si. Beto, mas isto quer dizer que eu muitas das vezes vou estar a dar-me ao trabalho de fazer uma série de perguntas, a fazer uma série de investigação sobre um determinado negócio e depois eu posso nem sequer trabalhar com o projeto? Faz parte, amigos, não é? Portanto, o trabalho à série ele não começa apenas quando a gente assina o contrato. Começa, não é? Nós temos a primeira oportunidade de falar realmente com quem nos procurou ou com quem é um possível cliente. Bom, então, primeira fase. Eu tenho que entender sobre o business. Se eu não entender sobre o business, eu não sei como é que eu vou aportar valor, eu não sei como é que eu vou criar determinado tipo de estratégias. Eu não faço ideia, tá? Nem sequer sei como é que eu vou precificar o meu trabalho, nem sequer sei como é que eu vou conseguir fazer um planeamento do meu trabalho. Orçamentos, tipos de campanhas, enfim, tipos de anúncios, tipos de produtos, eu não faço ideia se eu não entender sobre o business, tá bom? Portanto, isto aqui é uma primeira fase, eu tenho que entender, calçar os sapatos de quem eu tenho à minha frente e entender sobre o seu negócio. A segunda etapa, depois de eu entender mais sobre o business, como é que a coisa funciona, são as métricas. E muitas das vezes isto acontece quando eu tenho, enfim, um empreendedor à minha frente, muitas vezes eles não sabem responder a estas métricas, mas também cabe-nos a nós criar aqui algum tipo de educação e ajudar a orientar o cliente, o possível cliente, a chegar também a estas mesmas métricas, tá? E métricas como? Como é que faturam online e offline e que margem é que libertam nos produtos? Qual é que é o vosso CAC atual? Qual é que é o vosso CAC break-even? Portanto, CAC, para quem não está por dentro da métrica, custo de aquisição de cliente, tá? É importante então saber margens que libertam os produtos, eu tenho que entender sobre margens, porque sim, se eu vou trabalhar especialmente com anúncios e eu não sei quais é que são as margens do produto, como é que eu sei se as campanhas estão a correr bem ou não? Como é que eu sei se o trabalho que eu estou a fazer está a gerar dinheiro para o bolso do meu cliente ou não? Está a fazer com que a empresa cresça ou não? Bom, depois, qual é o custo de aquisição de cliente? Eu preciso saber qual é que é a margem, depois em cima disso, custo de aquisição de cliente, para eu entender também aquilo que possa ser viável, rentável fazerem anúncios ou não. CAC break-even, portanto, custo de aquisição de cliente break-even, qual é que é aquele ponto em que o cliente nem ganha dinheiro nem perde dinheiro? Também é importante eu saber, não é? Qual é que é o CAC desejado, custo de cliente desejado, taxa de recompra, se ela existe, não existe, tem LTV, não tem LTV, e portanto, o LTV também estimado de cada cliente, quais as métricas de conversão ao longo do funil, qual é o ticket médio e qual o custo por lead. Então essas são algumas das perguntas que nós vamos fazendo aqui ainda numa fase de... Eu diria que é um misto, tá? Um misto entre fase inicial, fase em que eu começo por falar com o cliente e até um bocadinho mais lá na frente. Algumas, calhar, destas perguntas mais específicas podem já surgir quando a parceria já se está a desenrolar, tá? Mas normalmente sobre margens, sobre custo de aquisição de clientes, sobre jornada de compra, são perguntas que eu preciso de antemão antes de arrancar um projeto. Depois, perguntas sobre marketing digital, entender sobre o ecossistema do cliente é fundamental também para eu entender onde é que eu me encaixo, onde é que a minha equipa se vai encaixar, certo? Quais os maiores desafios com o marketing digital que atualmente essa empresa enfrenta? Que iniciativas é que eles tiveram no passado, com ou sem sucesso? É importante eu ter aqui um contexto histórico sobre aquilo que o projeto está a desenrolar. Que canais é que já trabalharam e o que é que fazem, ou que trabalham, e o que é que fazem nesses mesmos canais, o que é que fazem nas redes, o que é que fazem no e-mail, o que é que fazem nos anúncios, o que é que fazem, sei lá, no social e por aí vai, não é? Existe uma estratégia de conteúdo? Sim ou não? Existe uma estratégia de email marketing? Sim ou não? O que é feito? Quem é que faz? Existe uma estratégia de anúncios? Sim ou não? Em que canais? Qual é o orçamento disponível para marketing digital nos próximos 3 meses? Próximos 6 meses? Até para conseguir fazer um planeamento correto sobre aquilo que vão ser as nossas ações, não é? E qual é que é o ROAS desejado no investimento? Não é? Bem um bocado na sequência aí das perguntas anteriores, do CAC, é eu saber também
não é? Ok, vai ser feito um determinado investimento a 3 meses. Qual é que é a faturação esperada com esse investimento? Isto aqui tem a ver com um alinhamento de expectativas bem profundo, não é? Então, nós começamos a trabalhar num projeto sem ter clareza sobre estes números aqui. Pode ser um tiro no pé, sabe? Já me aconteceu no passado, quando não investia tanto tempo quanto isso nesta parte aqui do onboarding, nesta parte aqui da relação, nesta parte aqui da comunicação, nesta parte da clareza de determinado cliente, nós, equipa, acharmos que as coisas estavam a ir fenomenalmente bem, porque nós olhávamos para os resultados e o cliente estava a olhar para uma métrica completamente diferente daquela que nós estávamos a olhar, tá? Então nem sempre o cliente vai estar a olhar para a mesma métrica que vocês, portanto alinhem-se, tá? Aconteceu nesse caso, nós estávamos a olhar, por exemplo, para a métrica da faturação, e o cliente estava a olhar muito mais para a métrica do ROAS, não é? Portanto, inicialmente foi-nos passada uma mensagem de que o objetivo é nós aumentarmos faturação e tal, não é? Sem uma indicação de ROAS, portanto, a gente, bora faturar mais, e estamos a faturar muito mais, o projeto estava a bater recordes e o cliente, por falta de comunicação, do outro lado insatisfeito, porque, quer dizer, estamos a aumentar a faturação, mas estamos a comer aqui a margem de lucro, então é preciso, logo desde o início, haver este alinhamento e estarmos todos, de forma constante, a olhar para as mesmas métricas. Bom, isto é alinhamento. Depois perguntas sobre a operação, dentro deste onboarding. Há alguém na equipa que é responsável por tarefas de marketing digital? Se sim, quem são essas pessoas? Que trabalhos é que essas pessoas me podem auxiliar? Até para entender, não é? Como é que a equipa já funciona, a equipa do cliente, e como é que eu me vou encaixar nela. Quem é que é, qual será o meu principal contacto dentro da vossa organização? Aprovações, reuniões, discussão estratégica, copies, quem produz? Sou eu, a equipa? Quem é que é? Um freelancer? Como é que a coisa funciona? Quem é que produz os criativos? Quem fica responsável pelos testes de páginas? Quem fica responsável pelo planeamento de conteúdo? E atenção, muitas vezes as perguntas a isto aqui podemos ser nós, tá? Mas é importante isto ficar claro, que há alguém a tomar conta destas coisas aqui, para que o trabalho no final do dia ele faça realmente sentido. Bom, quem fica responsável pelo e-mail marketing, qual é que é o método favorito na comunicação, tudo mais. Até isto aqui é importante, sabem? Definir logo desde o início qual é que é o método de comunicação que nós vamos ter com o cliente. É o Slack, é o WhatsApp, é o e-mail, é o telefone, é o quê? Mas é importante que isto fique logo definido de início. Bom, fiz então aqui as minhas perguntas, enfim, de imersão no negócio, não é? De imersão no business, eu passei pelas métricas, entendi um bocadinho mais sobre o digital do negócio, agora está na hora de fazermos uma imersão nos ativos atuais. Vou começar a trabalhar com um projeto, eu preciso de entender como é que a casa está, não é? Se a casa está arrumada ou a casa não está arrumada e o que é preciso eu ajustar lá. Então, este é o momento de checklist. Eu preciso de olhar para determinadas coisas, como por exemplo o website ou a landing page. Muitas vezes nós vamos trabalhar apenas com landing page e entender se as coisas estão alinhadas para aquilo que eu preciso para o meu trabalho. No caso, se eu vou fazer tráfego pago, eu não aceito trabalhar com uma página ou com um site que não cumpra determinados requisitos, não é? Porque, imaginem, é o meu trabalho que lá está. Eu, por muito bem que saibamos fazer as campanhas de tráfego, estruturar essas mesmas campanhas e tudo mais, quer dizer, se no final do dia eu estou a mandar tráfego para um site que está roto, não vale a pena eu fazer grandes estratégias, grandes campanhas, porque vai-se perder muito daquilo que é o potencial resultado pelo caminho. Bom, então coisas como o site é seguro, bem, enfim, isto de 2024 já nem se devia questionar, mas ainda é bom que se questione. O site é rápido, funciona bem em mobile, enfim, existe uma clareza e organização do próprio site, a própria mensagem, a proposta de valor ela é clara ou não, ele está otimizado em termos daquilo que são as headlines, o URL, as páginas do produto têm boas descrições, imagens quando se trata de um e-commerce, a prova social, os CTAs estão visíveis, é claro o que é que aquele site, aquela landing page pretende, qual é que é o próximo passo que é solicitado ao consumidor. Existe pop-ups, exit intents, enfim, ou até mesmo aqui pontos de contacto, de recolha de leads estão otimizados, não estão? E até mesmo se for um e-commerce, o próprio processo de checkout ele está afinado, se existe algum gargalo, os métodos de pagamento, se existe alguma surpresa no checkout. Portanto, enfim, antes de nós começarmos a trabalhar num projeto, é importante nós nos entendermos onde é que estamos a meter e perceber se a casa está arrumada ou não. Depois dá também um check aqui naquilo que são as ferramentas, Analytics, Tag Manager, Pixels, conversões, Tag Manager, Merchant Center, o Search Console, olhar para as campanhas de anúncios, já estão criadas, não estão? Já tem conta de anúncios, não tem? Tem o business criado, não tem? Pixel está instalado, não está? Os públicos estão criados, não estão? Enfim, olhar, fazer aqui um round pelas ferramentas em si e perceber o que é que a gente precisa ou não de ajustar para fazermos um trabalho de forma mais correta. Tá? Desta análise, produzem um documento com recomendações, isto é, dado aquilo que é o escopo do meu trabalho, dado aquilo que é a minha responsabilidade e dado aquilo que são os ativos atuais, eu recomendo nós fazermos este tipo de alterações. Eu trago-vos aqui até alguns
slides, isto aqui é da minha agência, tá? Coisas que nós fizemos aqui no passado, são coisas como estas que nós passamos para os nossos clientes. Ó, por exemplo, aqui, páginas cortadas em certos ecrãs. Portanto, aqui não estava interessante estas páginas, os botões mais importantes do site, aqui no caso adicionar ao carrinho. O que eu estou a fazer? Estou a fazer nisto. Eles tinham um pouco de destaque, não é? Botão a preto de adicionar ao carrinho, que se confundia com o resto do site. Em mobile havia ali alguns pontos de melhoria, nos próprios checkout havia ali alguns pontos de melhoria. Enfim, portanto, sai daqui um documento de pontos de melhoria, depois é afinar com o cliente relativamente às expectativas de quem é que faz o quê, datas é que isto aqui para ficar resolvido, e muitas das vezes estes pontos de melhoria aqui que nós estamos a sugerir, ou mesmo ficar do nosso lado, tá? Alberto, eu devo incluir isto na proposta inicial de a gente primeiro arrumar esta casa e só depois é que partir para as campanhas de anúncio. Dependendo dos casos, sim. Não é? Nós muitas das vezes, quando existe muito trabalho de implementação inicial, nós cobramos uma setup fee que tipicamente pode ir até mesmo ao dobro daquilo que vai ser a fee que o cliente vai pagar nos meses seguintes. Tá? Se vai haver um trabalho extra inicial de montar tudo e mais alguma coisa, de afinar tudo e mais alguma coisa, nem sempre isso acontece, não é? Mas quando existe essa necessidade, existe então uma implementação de uma setup fee, porque enfim, é sempre um ativo, uma melhoria dos seus ativos que o cliente depois fica para a posterioridade. Tá? O objetivo é envolver o cliente e gerar segurança. Não é? Alguém que está no início de uma parceria e já existe esta envolvência, já existe este tipo de feedback, já existe este tipo de clareza sobre aquilo que é o trabalho que vai ser feito, isto envolve bastante o cliente, não é? E também lhe gera segurança, não é? O cliente, a partir do momento em que tem alguém que percebe que existem determinados pontos que precisam de ser afinados, ou até mesmo alguém que está do outro lado lá e que faz as perguntas certas sobre o negócio, que tem a capacidade de ter empatia e até a clareza de calçar os sapatos do empreendedor, de falar de métricas, de falar de objetivos, isto gera imensa segurança, tá? Então esse é sempre o objetivo, envolver o cliente numa parte inicial, para quê? Para gerarmos segurança e criarmos uma relação de confiança muito mais refinada. Bom, posto isto, entender sobre o negócio, criamos aqui um plano de ação inicial. O próximo passo será alinhamento de expectativas, tá? Aliás, ele é fundamental e no meu ponto de vista, bom, eu trabalho com freelancing há vários anos, eu tenho a minha agência desde 2019 e eu posso-vos dizer aqui uma coisa, que é a gente mais rapidamente perde clientes por falta de feedback ou desalinhamento de expectativas do que propriamente por falta de resultados, tá? Já aconteceu de casos em que nós tínhamos resultados fenomenais com clientes, fenomenais mesmo, crescimentos exponenciais, mas por haver falta de feedback ao longo do processo, fez com que a relação se deteriorasse, e outros casos em que nós não nem tínhamos assim tantos resultados quanto isso naquilo que eram as nossas ações de marketing digital, que muitas vezes acontece, e muitas vezes vai acontecer principalmente em projetos não validados, mas como o entrosamento e o feedback ele era constante, estas expectativas estavam realmente alinhadas, mesmo em prejuízo, muitas das vezes os clientes ficam durante 12 meses, 18 meses, 24 meses, porque existe este alinhamento e o cliente sabe o que é que está a acontecer deste lado de cá, tá? Então, isto aqui é a nossa função, enquanto gestores de tráfego, enquanto gestores de marketing, enquanto gestores de projeto, enquanto gestores de redes sociais, enquanto aquilo que é o teu trabalho, a todo momento estar a alinhar expectativas com o teu cliente. Bom? Vamos só ver se está aqui tudo bem com a gravação. Está, sim, senhor. Então vamos lá. Alinhar expectativas. Com maior clareza sobre o negócio, vamos alinhar essas mesmas expectativas. Quais as prioridades na ação? O que é que esperam exatamente do nosso lado? Isto aqui, como vai ser feito, obviamente, não é quando o projeto começa, é mesmo antes de começar. Não é? Então, isto aqui não seria no pré-onboarding. O pré-onboarding vai ajudar no nosso onboarding perfeito. O que é que poderia definir que a nossa colaboração se tornasse um sucesso? O quê? Exatamente o quê? Porque é que a outra pessoa vos procurou? Porque é que vocês estão a falar com essa pessoa, não é? Quais os KPIs específicos que vamos medir nos primeiros meses, não é? Quais as métricas de sucesso, que a métrica dourada que nós vamos estar a acompanhar nos primeiros meses, qual é aquela métrica que eu, a minha equipa, o meu cliente, vamos estar a olhar de forma diária nos primeiros meses. Que resultados é que nós podemos esperar, ou pelo menos entendermos a expectativa daquilo que é o que vai na cabeça do cliente, e que alterações deverão ser feitas e por quem. Ter isto tudo muito bem alinhado, sabem, o trabalho todo muito mapeado, de quem é que fica responsável pelo quê e para o que é que nós estamos a olhar todos os meses, e até mesmo o que é que nós podemos esperar de mês para mês. Isto aqui é fundamental naquilo que são as expectativas. Entender o lado lá, entender a cabeça de quem está do lado lá, é fundamental para que, enfim, não haja depois surpresas ou não haja até mesmo mal entendidos, tá?
Bom, depois de alinhamento de expectativas, nós vamos fazer o quê? Vamos montar um plano de ação. Tendo em conta a visibilidade sobre o projeto, as prioridades e o que é esperado da nossa colaboração, vamos criar agora então o próprio plano de ação. E o plano de ação, ele deve ser feito, não é? Aqui uma time frame aqui ao longo do tempo, onde nós vamos dividir, depois deste mapeamento, depois desta clareza sobre o negócio, aquilo que são as nossas ações e como é que nós as vamos distribuir ao longo do tempo, tá? Para cada objetivo proposto, que tarefas é que vão ser feitas, não é? Entendendo os objetivos do cliente, entendendo os objetivos do projeto, entendendo o nosso envolvimento no projeto, que tarefas é que vão ser feitas, por quem, quando, não é? Até quando é que cada tarefa deve ser executada e por quem, com que frequência é que nós iremos fazer checkpoints de avaliação de trabalho. É importante isto ficar logo definido, não é marcar reuniões por marcar, não é definir logo de início que vamos reunir todas as segundas-feiras só porque sim, realmente deve ser feito, essas reuniões devem ser feitas quando elas realmente fazem sentido. Então isso, a minha sugestão é criar, portanto, partir o projeto aqui em algumas fatias, não é? Portanto, ali como até diz na imagem, task 1, 2, 3, 4, 5, perceber quais é que são essas etapas, esses momentos chaves aí, e quando é que deve ser feita uma reavaliação do trabalho. Não se deve reunir todas as semanas só porque nos lembramos que era interessante reunirmos todas as semanas. Não, as reuniões devem ser o mais produtivas possíveis e muitas vezes no início do trabalho pode acontecer na mesma semana ter que se fazer 3 reuniões, se for preciso, não é? Dentro do escopo daquilo que é o trabalho, então que assim seja. As reuniões não têm que ser... nem têm que ser poucas, nem têm que ser muitas por semana. Têm que ser as suficientes para que o projeto ande. E muitas vezes na fase inicial do trabalho é normal que exista muito mais cooperação de perto, é normal que exista muita mais reunião e depois é normal que ao final de alguns meses essas reuniões sejam muito mais espaçadas no tempo e às vezes uma reunião mensal será mais do que suficiente ao fim de alguns meses, tá? Mas no início é normal que exista um entrosamento maior entre aquilo que é o nosso trabalho, a nossa equipa e a equipa do próprio cliente em si, tá? Este planeamento vai de quando a quando e quando é que reunimos para criar um novo planeamento. Não queiram resolver todos os problemas na semana 1. Isto foi talvez um dos maiores erros que eu fui cometendo. Enfim, que eu acho que é normal, não é? Quem tem muita vontade de mudar as coisas, quem tem muita vontade de mudar o mundo, de mudar os nossos clientes, de crescer, de fazer, tem sempre esta ânsia de, quando olha para uma coisa e vê que tipo, isto precisava daqui de um alimento, isto precisava de ser feito isto e aquilo, nós tentarmos e nos esfolarmos muitas das vezes no início de determinado projeto, queremos resolver tudo na semana 1. É preciso mudar o site, é preciso mudar as cópias, é preciso criar novos criativos, é preciso já lançar as campanhas, é preciso criar os pixels e a gente tentar resolver todos os problemas na semana 1. Isto não é de todo saudável e eu não recomendo que ninguém faça sequer isto aqui e mesmo por vários motivos. O primeiro é que vocês podem criar uma falsa expectativa já na cabeça do cliente logo desde a primeira etapa de que essa é a vossa cadência de trabalho, de que vocês vivem para aquele projeto ali, tá? Quem nunca? Principalmente malta que é freelancer ou que, enfim, agências mais pequenas no início e tudo mais, quando tinham poucos clientes, que vocês faziam tudo por esses mesmos clientes, ou até mesmo quem é freelancer, tenho um cliente, ou tenho 2... Quem nunca passou de volta dos projetos desse cliente durante 10 horas, durante 12 horas do dia ali a matar a sua cabeça para fazer as coisas acontecerem? Eu não julgo. Isso faz completamente parte do processo, não é? Também nós nos sentimos úteis e também, vou dizer, enfim, envolvidos e o nosso tempo aplicado. Mas assim, isso não é viável. Imagina que um freelancer que começa com essa cadência de trabalho num cliente, tenho 2 clientes, estou a dar mais ou menos 5 horas por dia a cada um dos clientes. Que é ok, não é zero de julgamento, tá? Mas isso não é uma cadência saudável. Isso é uma cadência que vocês não vão conseguir manter ao fim de 3 meses, ao fim de 6 meses. Porquê? Porque o negócio vai evoluir, o negócio vai crescer. Sabem, já aconteceu, no início da minha agência, nós tínhamos alguns clientes que entretanto fomos perdendo. Porquê? Estávamos no início. Já tinha 2 clientes, tinha 3 clientes, 4 clientes e é normal que a gente quisesse dar sangue só para aqueles clientes e a gente, às vezes quando não tinha tarefas, a gente inventava-as, não é? Portanto, inventávamos coisas, inventávamos reuniões, quando eu digo inventar era... Metíamos tanta energia nas coisas que era muito mais energia do que aquilo que era plausível de ser feito. E obviamente quando uma agência passa de 4 clientes para 20 clientes, não é? Mesmo crescendo estrutura e tudo mais, é normal que esta cadência de trabalho ela depois se vá diluindo ao longo do tempo. E o que é que acontece? Quando nós habituamos os clientes de uma determinada forma no início, eles vão criar a expectativa que vai ser sempre assim. E se vocês depois não vão conseguir alimentar isto ao longo do tempo, sabem o que é que o cliente vai começar a pensar? No início tinhas mais tempo para mim. Agora tens outros clientes, não é? Já não sou tão importante e não sei o quê. E isto aqui, gente, é um bocado como nos relacionamentos, não é? Quando a malta começa a namorar,
leva a namorada ao cinema e dá-lhes rosas todas as semanas e depois leva-se a jantar e é muitas palavras fofinhas e é presentes e não sei o quê. Ao fim de 2 anos de namoro já ninguém faz isso, não é? Ou é muito mais raro. As idas ao cinema começam a ser menores, os presentes começam a ser menores. Enfim, isto é uma coisa normal, não é? Ao longo das relações. Mas fica. Depois as pessoas lembram-se disso. Ai, no início... Antigamente é que era bom, agora, pois, já dás como adquirido, não é? E é um bocado assim também as relações com os clientes, tá bom? Então o que nós fazemos agora, tínhamos mais trabalho ou menos trabalho, é desde o início habituar os clientes a uma cadência de trabalho que seja justa, uma cadência de trabalho que a gente consiga manter ao longo do tempo, a gente consiga entregar essa mesma cadência em 6 meses, em 12 meses e não simplesmente nos esfolarmos porque, não tinha mais que fazer, então fui logo tentar resolver os problemas todos daquele cliente na primeira semana e isso não faz realmente muito sentido. E também é estar a criar uma expectativa e uma pressão completamente desnecessária do vosso lado, tá? A probabilidade disso gerar frustração ao invés de gerar reconhecimento é bem maior, ok? Porque se vocês depois não conseguirem cumprir com tudo aquilo que disseram que iam cumprir na primeira semana de trabalho, segunda semana de trabalho, o que pode acontecer é isso gerar frustração ao invés de gerar reconhecimento. Porque se eu parto para uma reunião a dizer que na primeira e na segunda semana eu vou resolver tudo e mais alguma coisa, eu já crio essa expectativa de que isto é normal de ser feito e que isso realmente é possível de ser feito. Bom, se o projeto exigir um sprint inicial, cobrem por esse mesmo setup extra ou ganhem contrapartidas. Tá? Imaginem que depois de fazer esta análise daquilo que vai ser o onboarding com o cliente, eu entendi que há uma série de correções a ser feitas, há uma série de trabalhos a ser feitas antes de nós arrancarmos com o trabalho. Imagina, é preciso corrigir a landing page, é preciso criar os business, é preciso instalar pixels, é preciso configurar o analytics, sei lá, uma série de coisas aqui para o sprint inicial que vai meter muita carga no escopo de trabalho. O que é normal fazer é cobrar um setup extra por esse mesmo trabalho. Ou então, ganhar contrapartidas. Que contrapartidas é que eu estou a falar? Como, por exemplo, imaginem que vocês olham para um determinado projeto e vocês entendem que numa fase inicial há muita coisa a fazer para arrumar a casa. Tá? É preciso montar as campanhas, os pixels, enfim. E vocês entendem que, eu até posso não cobrar mais por isto, por este trabalho aqui, ele ficar aqui diluído naquilo que é a minha avança normal, mas não para não cobrar este trabalho aqui ou para não cobrar por este trabalho aqui ao cliente, uma das contrapartidas que eu posso exigir ou pedir ou pelo menos negociar é, olha, se fecharmos um contrato de 12 meses, eu acredito que o escopo do trabalho será um bocadinho mais alongado no tempo, mas se fecharmos um contrato de 12 meses, eu não te cobro o setup inicial e é uma contrapartida extremamente válida e extremamente justa, tá bom? Mas pensem sobre isto, que é, se vais ter uma carga de trabalho muito grande no início, que ganhes alguma coisa com isso, ou proteste de alguma forma. No início eu cometi este erro algumas vezes, que é normal também, e por isso também que eu estou aqui a partilhar para que menos gente o possa cometer, de assumir projetos em que existia uma carga gigantesca de trabalho, de setups, de configuração de contas, de alinhamentos de sites, enfim, muita coisa inicial. Não haver a questão dos contratos, portanto, não haver uma questão de segurança aqui para o meu lado. Bora entregar, não se cobra um setup extra pela coisa e ao fim de 3 meses, às vezes por falta de resultados, porque é isso, gente, negócios são validados, a maioria deles vão falhar. E a verdade é essa aí, tá? Quem vos disser o contrário está-vos a mentir. A maioria dos negócios não validados que começa a trabalhar com o digital vai falhar. E ao fim de 3 meses vai um chute no cu. E depois pensar assim, caranças, meti tanto trabalho no primeiro mês aqui, esfolei-me aqui, perdi dinheiro. Muitas vezes até acontece isso, né? Perdi dinheiro. O número de horas que eu meti aqui, pessoas que eu tive que subcontratar, enfim, para dar conta do projeto, perdi dinheiro. E ao fim de 3 meses só dá um chute no rabo aqui por parte do cliente. Isto gera frustração, não é? Até gera-nos um certo desconforto de pensarmos, uma próxima vez vou ter mais cuidado, uma próxima vez vou pensar só logo tudo. Então, para que isso não aconteça, protejam-se, tá? E essa proteção vem por contrapartidas, essa proteção vem por cobrar um setup extra. Hoje, quando a gente não assina contratos mais longos, eu tenho essa insegurança. Será que vou ao fim de 6 meses a trabalhar com este cliente? Cara, se vamos meter estes primeiros 2 meses de trabalho para este setup gigantesco, qual é a probabilidade ao fim de 6 meses de estar com este cliente? Não é? Porque às vezes é baixa, quando os projetos são novos. Então cobra-se um setup fee. Ou então uma contrapartida de um contrato maior, em que também nós vamos, de certa forma, acautelar determinado lifetime value para o nosso lado, e mesmo que as coisas depois falhem, nós, de certa forma, também vamos ser bem pagos ou pagos de forma justa pelo nosso trabalho, tá bom? Então pensem sobre isso no início de um sprint. Não queiram dar tudo na boa...
enfim, naquela boa fé de que vai tudo correr bem e vai ser tudo muito bom e vai tudo, não é? Isto vai ser para a vida, porque muitas das vezes não o é. Não o é. Não habituem os clientes também a reuniões por tudo e por nada. Isto é um péssimo hábito, porque reuniões são, se calhar, das coisas que mais tempo consomem a quem está na operação, não é? Malta que está na operação precisa de tempo para estar na operação, precisa de tempo para estar a executar, precisa de tempo para estar a otimizar, precisa de tempo para pensar, precisa de tempo para não fazer nada e simplesmente encherem o vosso calendário com reuniões só porque sim, não é? Só porque temos que reunir com o cliente a toda a hora, isso pode não fazer sentido nenhum. Além de que cria-se um hábito péssimo que ele pode ser depois difícil de sustentar e continuar a alimentar ao longo do tempo, tá bom? Então essa sugestão aí que eu dou também à malta, logo desde a primeira etapa, sempre que há uma reunião tem que haver um objetivo da reunião. Nós não vamos para uma reunião discutir o sexo dos anjos, não vamos para uma reunião sem uma pipeline definida do que é que nós temos que falar naquela reunião, tá? Hoje vamos ter uma reunião, temos que observar quais é que estão os seus produtos mais vendidos e quais é que são as ações para o próximo mês. Sei lá, o que for. Mas as reuniões, todas elas têm que ter um objetivo. As reuniões não podem acontecer só porque estava previsto acontecer. Senão vocês vão dar por vocês a discutir o sexo dos anjos e, enfim, isso não dá com nada. Tá? Gente, esta foi a sessão de hoje, das sextas-feiras ímpares. Eu fiz aqui este resuminho. Havia muito para. Deixa-me ver quanto tempo é que estou. Tá, 30 minutos. Esta sessão normalmente eu dou em coisa de 1 hora e meia, mas hoje, por força das circunstâncias e para que a gente não falhasse com o nosso compromisso, assim foi em meia horinha. E ela vai então para o ar. Aliás, quando vocês estiverem a ver isto aqui, ela já está no ar, não é? E eu gostava de ouvir as vossas perguntas. Foi já uma ação também que eu dei dentro da comunidade do PAD e gerou-se ali, enfim, algumas das dores que eu fui tocando aqui ao longo da apresentação são dores bem comuns. Eu lembro-me bem quando eu apresentei esta ação dentro do PAD que muitas das coisas que eu falei, elas são efetivamente coisas que acontecem a toda a gente e é natural, sabem? E muitas das coisas que eu aqui falei, mesmo às vezes nós tendo consciência sobre elas, nós vamos cometer esses mesmos erros. Principalmente ali naquela parte da gente querer dar logo tudo no início, sabem? De querer logo agarrar o cliente, gerar logo uma confiança e tal. Mas reflitam sobre isto. Hoje nós temos essa capacidade de a todo momento nós estarmos a pensar, sabem, não é ser menos profissional, isto não é sobre ser menos profissional se a gente quiser habituar um cliente a uma cadência de trabalho justa, não é sobre ser menos profissional, é sobre nós realmente trabalharmos para relações de longo prazo. Às vezes nós achamos, na nossa cabeça, não é? O ser humano às vezes funciona de uma forma estranha, nós achamos na nossa cabeça que se nós dermos tudo e mais alguma coisa pelos clientes em determinado momento que nós vamos agarrar o cliente para a vida e a minha experiência vem-me dizendo o contrário, que é, nós precisamos sim de ser constantes, né? E esta aula também é sobre isso, é sobre ser constante. Olhem, sexta-feira impar no 89. Vou daqui a pouco dar aqui uma sessão de 11 horas aqui, a malta está-se aqui, a sala estava-se aqui a encher enquanto eu estou aqui a dar a aula, e é ser constante, é não falhar. Sabem, mais importante do que agarrar e nas primeiras 2 semanas, 2 meses, dar tudo e mais alguma coisa e depois nós não conseguimos manter isso ao longo do tempo, é nós sermos constantes. Porque quem é constante, do outro lado lá não vai haver estranheza. Agora, se vocês habituam um cliente a uma determinada cadência que ela não é possível de ser alimentada ao longo do tempo, vai haver conflito, ou vai haver desconfiança, ou vai haver quebra de reciprocidade até ao longo do processo, não é? Então, pensem sobre isso, reflitam sobre isso, mandem as vossas perguntas nos comentários, eu vou deixar esta aula aberta, apesar da última mensagem agora aí que vou passar, ela vai dizer que ela vai só para dentro do PAD, mas a live aqui, esta aula vai ficar aberta aqui no YouTube, mandem feedback, eu também vou querer ouvir o vosso feedback e vos responder aqui nos comentários ao vídeo, e gente, beijinhos, abraços, uma sexta-feira feliz para todos, vemo-nos aqui por 15 dias, na sexta-feira ímpar, número 90. Beijos!